no fim de semana eu vi uma notícia que Grêmio, Santos e Cruzeiro procuraram o Adrielson, zagueiro do grupo Lyon, Podemos checar. Do dono do Textor, né? Do Textor, né? Que tá no Lyon, né? Chama Eagle. Tá no Lyon. Anderlecht, isso. Que esses 3 clubes procuraram, sondaram o Adrielson, mas o Cruzeiro parece que já tinha colocado o Adrielson meio de lado por causa dos valores salariais. Valores salariais, não é isso, Alô? Não, a informação que eu tenho é que o Cruzeiro nem entrou nessa. Assim, jogaram o nome do Cruzeiro lá. Ele procura, mas os valores são altos e o Cruzeiro sai. Quando tem fumaça, tem fogo. A gente já deu a notícia aqui a respeito do Gomes, que é o jogador que tá no Vélez. Valentim Gomes, Vou tentar falar com a pessoa, Adriano. Que o Cruzeiro tentou esse jogador também, tinha voltado à tona. Então quando tem essas fumaças, mostra que o Cruzeiro realmente vai forte para tentar um zagueiro. A busca por um zagueiro, ela é existente. E quando também surge a questão que ontem a gente abordou aqui do Marquês, que é o venezuelano, que está no futebol espanhol, é porque o Cruzeiro também busca um atacante. Aí a questão de ser de beirada ou de ser mais avançado como centroavante, isso aí a gente vai tentar encontrar. Mas existem as buscas do Cruzeiro por um jogador defensivo na zaga e também de um ofensivo na ponta ou na linha de frente. Do Adrielson, o que eu tenho de informação é que o Cruzeiro não procurou, não fez contato com esse jogador e nem com o staff dele. Isso pode mudar, isso pode ser modificado nos próximos dias, mas a informação que eu tenho, pelo menos nesse instante, é essa. Só dizer um pouquinho aqui a respeito do calendário do Cruzeiro também, de julho, apesar do Cruzeiro estar eliminado da Copa Sul-Americana, ele também vai viver essa média de jogos basicamente de 3 em 3 dias, né? Ele volta no Campeonato Brasileiro na 13ª rodada no Mineirão, 8h30, enfrentando o Grêmio no dia 13 de julho. Cruzeiro e Grêmio, então, no Mineirão, aqui no dia 13 de julho. No dia 17, ele sai para enfrentar o Fluminense, rodada de número 14. No dia 20, ele enfrenta o Juventude no Mineirão, rodada de número 15. Rodada de número 16, no dia 23/7, ele vai enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena. No dia 17, no dia 27, rodada 17, ele enfrenta o Ceará no Mineirão, e aí fecha o mês de julho, no dia 30, recebendo o CRB pelas 8ª da Copa do Brasil. Também uma média de 3 em 3 dias. Esse jogo, até o meu amigo Helder mandou mensagem, sim. Vamos desse assunto lá na TV, né? Que aí, já que você não tem bola rolando, o assunto é mercado, o assunto é renovação e etc e tal. E aí o Cruzeiro vai renovar um aqui, renova um ali e tal, e nós caímos na renovação do Lucas Silva. Isso. Para alguns sem necessidade para o momento, para outros tudo normal, tá satisfeito com o cara. Eu acho que estão trabalhando o Lucas Silva para quando ele parar, ele continuar trabalhando no clube e exercendo outra função. Não sei que tipo de função ele pode exercer, mas me parece que isso tem um pouco de fundamento também. Então renova com ele, renova com o Lucas Romero, e aí a renovação do Matheus Pereira, segundo o que me consta, é questão de tempo para ser anunciada, porque a cabeça do Matheus Pereira de fato parece ter mudado. De querer sair e educar o filho fora para tô muito bem aqui, vamos ficar mais um tempo e segurar a onda por aqui. O ambiente dentro do campo, fora dele também, mudou muito pro Matheus Pereira, né? E a chegada do Jardim, vamos lembrar que quando o Jardim chega, né, logo na primeira semana do Jardim, ele já tem que lidar com um dilema de escalar ou não o Matheus Pereira naquela semifinal contra o América, porque naquele momento o Matheus Pereira estava muito indicando uma saída para o Zenit da Rússia. Então o Jardim já chega tendo que tomar essa decisão, utiliza o jogador ou não, relaciona ou não, enfim. De lá para cá muita coisa mudou, o Matheus não foi mais aos microfones produzir provas contra si mesmo. O Cruzeiro ficou 34 dias treinando fora do Campeonato Brasileiro, fora do Campeonato Mineiro, perdão, para a estreia, e ele voltou e desde então
ele é um dos nomes bem importantes neste Cruzeiro, né? Conjunto ali, pelo técnico Leonardo Jardim, que o conhece muito bem e acho que ainda pode fazer mais o Matheus Pereira. Disse ontem, volto a repetir, não acho que tenha um Matheus Pereira a cada esquina no Brasil. Com isso eu não estou dizendo que ele é um super jogador. No meu conceito, né, que é muito... eu sou muito rigoroso com a relação... É craque, não é? Não, o Matheus Pereira para mim não é craque, é um jogador muito, muito bom, com muito recurso técnico e que dentro do sistema hoje do Jardim criou vida nova, jogador que fisicamente aconteceu um salto com ele visível assim do tempo do Diniz. Eu acho que o Cruzeiro faz bem em trabalhar a renovação com esse jogador. Vejamos se nenhum tipo de intercorrência acontece daqui até os próximos meses, mas hoje é de fato, HG, tem essa notícia também, tudo caminha para uma renovação mais tranquila do que quando ele foi adquirido pelo clube, do que quando ele foi vir por empréstimo e do que quando ele foi ser adquirido pelo clube em definitivo, né? Que essas situações elas acabaram se arrastando, principalmente 23, né? Era uma negociação dificílima, porque ali ainda era gestão Ronaldo, até que se conseguisse ajustar a questão do salário, enfim, foram mais de 2 meses de negociação. E em 24, algumas coisas estavam desencaixadas ali, alguns valores não se encaixavam no momento da compra efetiva, e agora tudo caminha para uma renovação contratual mais tranquila do que essas 2 etapas anteriores do Matheus Pereira no Cruzeiro. A temporada passada ele foi um jogador de 11 gols e 15 assistências. Né? E na temporada atual, hoje eu vejo ele com o maior poderio técnico dentro do elenco do Cruzeiro. Eu acho ele um jogador de extrema qualidade e tem sido importante nas funções... Você também gosta de cutucar o rapaz nas aqui, funções, né? Não, de maneira... Aí é questão de opinião. Eu acho que nem sei se o Valu tem essa mesma opinião ou se você tem. Eu acho ele o jogador mais técnico do elenco. Em poderio técnico, eu concordo com você. Eu acho que é ele. Enfim, isso aí é um outro tipo de discussão. Mas hoje eu vejo ele no sistema do Leonardo Jardim, eu acho que ele entendeu muito bem as pedidas. Eu acho que o destaque que a gente dá no time do Cruzeiro o coletivo está funcionando muito bem e passa muito pelo entendimento de alguns atletas que são fundamentais para esse elenco. E aqui hoje a gente já citou 2. O Lucas Silva é um desses jogadores inteligentíssimos e que entendeu o que o Leonardo Jardim pede, e o Matheus Pereira também. O Matheus Pereira compreendeu exatamente o que o treinador quer. Eu te diria mais, ele é um multiplicador dessa ideia, porque já trabalhou com o Jardim. Ele é o único até, inclusive, nessa situação. Então, isso é um nome para se destacar, é um nome para valorizar, é um nome que o Cruzeiro, sim, precisa ter um cuidado para que ele continue aqui por um bom tempo. Porque hoje ele se adaptou muito bem, ele já se declarou torcedor do Cruzeiro, independente do que rolou no início da temporada sobre as falas do Matheus, sobre as entrevistas do Matheus. Eu acho que isso é a gente pegar um ponto e querer ampliar isso muito maior do que realmente é. Porque o campo do Matheus, o período que ele está aqui no Cruzeiro, ele chegou em 2023, né? Isso, meados de 23. Isso. Meados de 23, ele entregou futebol, 24 ele entregou futebol e em 2025 ele entrega futebol. O objetivo dele é esse e ele entrega muito bem. Do Alejandro, fala Marques, enfim, não interessa. Do Estoril, você apurou isso? Então, HG, a matéria vai aparecer na tela agora. Antes de vir para a Band hoje, eu fui atrás dessa situação para tentar entender se de fato o Cruzeiro tinha interesse na contratação do Alejandro Marques. Ele tem 24 anos, né? Isso. Eu me confundi, falei que ele tinha 29. Tem 24 anos, joga no Estoril, ele tem contrato até junho do próximo ano. E, de acordo com essa matéria, o Cruzeiro poderia apresentar uma proposta pela contratação do jogador. Eu conversei com uma pessoa do Cruzeiro, antes de chegar à Band hoje, quando eu estava vindo para a rádio ainda. A gente está todo dia, de 11 a meio-dia, na Band News, fazendo Band News na área. Então, antes do programa da rádio, eu entrei em contato com uma pessoa do Cruzeiro que negou. Diz que o Cruzeiro, nesse momento, pro ataque, pensa em um ponta. E que não pensaria em um centroavante, que é a posição do venezuelano Alejandro Marques. Então, nesse momento, o Cruzeiro nega que haja interesse do clube na contratação do atleta. E eu acredito piamente nisso, principalmente depois que o Valu falou.
Principalmente se a explicação que o Valu deu. Qual foi a explicação? Dê a explicação novamente, Valu. Não, é que ele, apesar de ser um jogador com essa estatura, né, tem 1,89 m, até num trabalho brilhante, feito semana passada pelo Caio Fábio. O Caio Fábio fez um exercício lá na Samuca TV de jogadores com característica da maneira que o Cruzeiro joga hoje e que estão, digamos assim, disponíveis no mercado. O Marquês, ele joga mais parecido com o Caio Jorge, muito mais parecido. Ele, apesar da altura, ele não tem nada a ver com o Juan de Nento, a maneira dele jogar futebol. É um cara que ataca espaço, sim, ele é alto, tem 1,89 m, mas não é aquele centroavante mais fixo, né? Então foi um exercício que o Caio Fábio fez na Samuca TV, falando de jogadores com características que se encaixariam dentro do estilo do Jardim. Mas, repito, foi algo que ele fez de maneira autoral, sem nenhum tipo de informação. Então, é isso. O Cruzeiro pode ir atrás, sim, de um jogador com essas características, pensando em ter, digamos, alguém com característica mais próxima do Caio Jorge, digamos assim. Né? Não sei, não tem nenhuma informação. O Thiago está trazendo a informação de que o Cruzeiro não procura esse jogador, mas eu não ficaria surpreso se além do ponta chegasse um atacante com essas características. Ó, daqui a pouco eu quero pular também para ouvir o Cuca sobre mercado da bola, janela e tal, mas é isso aí, torcida celeste, uma ótima noite a todos, abençoadas e amigas e amigos. Eu tô chegando com muitas informações do nosso Cruzeiro. Cruzeiro está preparando uma janela sensacional, né? Ali o Leonardo Jardim junto com o Pedrinho BH promete trazer grandes jogadores, principalmente zagueiros, que é um pedido exclusivo do técnico português, né? E assim, o nome, né, do ex-zagueiro do Botafogo, que atualmente joga pelo Campeonato Francês com a camisa do Lyon, Adrielson, entra na mira do Cruzeiro. É isso mesmo, Cruzeiro, né? Acredita que esse jogador poderá ser uma grande peça, né, para o restante da temporada. É um cara, assim, acabou de ser campeão, né, em cima, com a camisa do Botafogo. É um líder, é um xerife, é um cara, assim, já tá adaptado ao futebol brasileiro, né? O Cruzeiro não teria que fazer grande investimento para contratar esse grande zagueiro, jovem ainda, né? Não é muito velho, é um jogador que chega para vestir a camisa e sair jogando. Então, assim, eu acho o nome muito, muito interessante, mas eu queria saber de vocês, amigas e amigos, o que vocês acham de ver essa possível chegada do Adrielson, né? Será que seria uma boa, né, ver esse grande atleta com a camisa do Cruzeiro, sim ou não? Deixa aqui nos comentários, amigas e amigos, eu prometo responder a todos vocês. Eu tô indo nessa, fiquem com Deus e até a próxima!